Sejam bem-vindos ao semestre remoto de 2020.1. A nossa aula é sobre a formação do corpo da planta, tecidos e a sua origem. O objetivo dessa aula é entender como o corpo da planta é formado, o que são os meristemas apicais e quais os tipos de células ocorrem em plantas. Como as plantas crescem? Nessas duas imagens temos duas plantas novas, uma dicotiledônia do lado esquerdo e uma monocotiledônia do lado direito. Mas como o corpo dessas plantas é produzido? A gente sabe que a composição delas é de células, são organismos multicelulares, mas de onde eles surgem? É semelhante aos animais? Como que isso ocorre? Quando a gente olha esse vídeo, que é chamado time-lapse, em que a gente observa uma plantinha de feijão germinando, vocês podem observar aqui, né, o início da germinação, a emissão da raiz primária. Reparem que no começo é só a raiz, depois de algum tempo começam a aparecer as raízes secundárias, e a parte do caule, aqui a gente chama hipocótilo porque está abaixo dos cotilédones, essa parte está sendo empurrada para fora. Agora observem aqui do lado esquerdo. Conforme a planta continua crescendo, então a gente vê as folhas cotiledonares abrindo. E reparem que interessante. Chegou nessa altura, agora, essa região para de crescer. Observem. Se vocês prestarem atenção, esse ponto aqui não cresce mais. Aquela região para cima continua crescendo. Agora, nesse nó, os catáfilos, na primeira folha definitiva, que já estava pronta lá dentro da semente seca, também já parou de crescer. Vejam que o ápice continua crescendo, mas essa região não sai mais do lugar. Tá? Não cresce mais. Então a planta aqui já parou de crescer. A mesma coisa vai acontecer, obviamente, nos outros, ou seja, esse crescimento ocorre por uns poucos dias e depois para. Quando a planta chega numa determinada altura, para de crescer. Para de crescer. O crescimento ocorre só no ápice. Bem, eu fiz aqui um extrato disso que vocês observaram e coloquei aqui umas linhas azuis para ajudar a gente a perceber o que está acontecendo, né? Então, nessas fotos a gente tem inicialmente a planta recém-germinada saindo do solo, depois que é o que a gente chama de emergência. O primeiro nó, que é das folhas cotiledonares, os dois cotilédonos, aqui eu coloquei essa linha azul. E vocês reparem que a partir do dia 9, a planta germinou, emergiu no dia 7. No dia 9, essa região já está na altura definitiva e depois isso não muda mais. Depois de algum tempo os cotilédones caem, mas isso não cresce mais. Esse ápice da planta cresce ainda do dia 9 ao dia 12, então cerca de 3 dias. De novo, depois disso, não cresce mais. E assim por diante. Então, esse ápice, essa região apical, cresce por alguns dias, uns 3 dias, e para. E depois que chegou nessa altura, não muda mais. Isso é um aspecto extremamente importante que ajuda a gente a entender como ocorre o crescimento das plantas. O crescimento das raízes ocorre exatamente da mesma forma. A implicação óbvia disso é que o crescimento começa no ápice. Só o ápice cresce. Para a gente entender como isso funciona, vamos dar uma olhada aqui numa plantinha de Arabidopsis. Essa aqui também a gente
essa planta à direita embaixo, é uma planta recém-germinada, num gel. A gente vê as raízes, a gente vê pelos articulares, inclusive, o hipocote, o caule verde, os dois cotilédones, também é uma dicotiledônia, e aqui, ó, nessa inserção, se a gente aumentar um pouquinho mais, como essa imagem feita no microscópio eletrônico de varredura, a gente vai ver o meristema apical. Essa região vai dar origem a todos os órgãos do caule. Então, uma planta, vista nesse esquema aqui do lado esquerdo, ela tem um meristema apical do caule e a raiz também tem um meristema apical da raiz. Conforme essa planta se desenvolver, ela pode produzir vários caules e várias raízes. Mas isso ainda não explica como o meristema produz esse crescimento na parte aérea. Se a gente observar essa imagem, nós temos à direita um esquema de uma plantinha, possivelmente uma dicotiledônia, e à esquerda a gente tem o que se chama de corte histológico. Um corte histológico é um corte muito fino. Nesse caso aqui, é um corte que mostra o meristema apical. Então, pegou aquela região do ápice da planta, né, e a gente consegue ver a pontinha do caule. De novo, gente, olha, essa planta aqui vai ter um meristema apical aqui, outro aqui, nesses ramos laterais, e mais um meristema apical ali. Essa gema lateral que já está brotando também tem outro meristema apical. Então, o caule, cada ramo vai ter um meristema apical. Esse meristema apical aqui, então, é onde vão surgir as células da planta. Essa é a única região da planta que tem divisão celular ativa. Meristema apical. Tá? É claro, então, quando essas células entram em divisão, elas produzem todos os outros tipos de célula. São células com intensa capacidade de divisão celular. Esses cortes histológicos, como eu mostrei ali na figura anterior, eles são relativamente difíceis de fazer por serem tão finos. Aqui a gente tem um corte feito à mão livre. Outras técnicas, como o corte da figura anterior, exigem equipamentos mais precisos. Né? Eu sugiro que vocês assistam o vídeo que está no material M2B3, para entender melhor como são feitos esses cortes histológicos, como são preparadas as lâminas de histologia e como é feito também a coloração para a gente ver os tipos celulares. Esse corte histológico aqui, então, mostra um ápice. Isso aqui é de uma planta chamada Plecanthus. E a gente vê o meristema apical. Meristema apical são apenas duas camadas de célula no ápice. Tá? Então, essa região tem intensa divisão celular e logo abaixo dele a gente tem o que se chama meristema primário, que também tem intensa divisão celular. Mas reparem, aqui então, nós temos um meristema apical, e esse meristema apical, quando se desenvolve, produz as folhas e produz o que a gente chama de gemas laterais. Depois de algum tempo, eventualmente, essas gemas laterais vão se desenvolver e produzir novos meristemas apicais e vão continuar produzindo as unidades da parte aérea, os órgãos da parte aérea. Então, se vocês repararem bem nessa mesma figura, o que a gente tem aqui? O meristema apical, que são células
relativamente indistintas, com alta capacidade de divisão, e logo abaixo do meristema apical, nós temos células ainda em divisão celular, que são os chamados, nós podemos chamar de meristemas primários. Essas células, então, vão dar origem aos tecidos, aos diversos tecidos da planta, como, por exemplo, a protoderme, que vai dar origem ao revestimento da planta, que a gente chama de epiderme, o procâmbio, que vai dar origem ao xilema e ao floema, e o chamado meristema fundamental, que na verdade produz diversos tipos de células que vão permear tudo o que há abaixo da epiderme. Então, visto no ápice, nós temos as células em divisão celular, e abaixo do ápice, nós temos as células se alongando. Depois de algum tempo, cessa a divisão celular e as células, então, têm possibilidade de continuar se alongando. Nessa região apical, na região do meristema apical, a célula cresce um pouquinho e já entra em divisão. Então, ela não chega a amadurecer, está sempre se dividindo. Tá? Depois de algum tempo, então logo abaixo do meristema apical, esse processo de divisão celular cessa e elas têm condição então, de se alongar. A raiz também tem um meristema apical, com uma diferença. Como a raiz tem que perfurar o solo, e o meristema apical é uma região muito delicada, a raiz tem um tecido em cima. Então, o meristema apical da raiz é chamado por alguns de meristema subapical. Abaixo do meristema apical da raiz, nós temos a coifa, que é um tecido protetor, que a gente vai ver quando a gente estudar melhor a raiz. Então, olhando a extremidade de uma raiz, a gente vai ver o meristema apical da raiz, a coifa e os mesmos tecidos que a gente viu na parte aérea, esses meristemas de transição, chamados meristemas primários, protoderme, procâmbio e meristema fundamental, como a gente viu antes. Ainda na raiz, é muito interessante, a gente consegue ver a divisão celular ao microscópio óptico. Quando a gente faz a coloração do núcleo, tem como perceber. Essa imagem da esquerda é feita, é uma lâmina histológica fina, vista ao microscópio óptico, com os cromossomos corados. Então a gente consegue, olhando aqui, ver vários tipos de várias fases de divisão celular. As fases estão descritas aqui do lado direito. Na prófase, a célula está grande, veja, ela já está grande, e o núcleo, o material genético já está duplicado. Então a gente vê, como aqui e aqui, né, uma intensa coloração, um núcleo bem grande. Depois da prófase vem a metáfase, quando os pares de cromossomos ficam alinhados no equador da célula, como por exemplo aqui, ó, a anáfase, quando esses cromossomos são puxados para cada extremidade da célula, como aqui e aqui, né? Essa fase a célula está no seu maior tamanho. E por fim a telófase. Se vocês repararem bem, vocês vão ver aqui a parede celular sendo formada, o que vai criar então duas células filhas que depois vão reiniciar a divisão celular. Então, a planta tem basicamente dois meristemas apicais: meristema apical do caule e meristema apical da raiz. Lembrando novamente que cada ponta de ramo, cada ponta de raiz tem um meristema apical. A partir dos meristemas apicais, nós temos o que nós chamamos de crescimento primário, que é o que a gente viu naquele vídeo em time-lapse que eu apresentei para vocês no começo da aula.
Então, esses tecidos primários, os tecidos formados a partir do meristema apical, é o que a gente chama de crescimento primário. Essa imagem à esquerda, que é uma fotografia feita ao microscópio óptico, mostra meristema apical do caule. Esse meristema, então, é uma região que tem alguns micrômetros, né? Algo em torno de 10 a 20 micrômetros de tamanho. A gente consegue ver as camadas de célula. Camada de revestimento, L1, camada L2, segunda camada de células, e depois a camada L3 e, para alguns autores, o corpo. Então, nós temos L1 e L2 que formam a túnica e essa região central que forma o corpo. Cada camada de células aqui dá origem a tecidos diferentes. Para a grande maioria das angiospermas, L1 vai gerar apenas a epiderme, que é o tecido de revestimento primário. Em alguns casos, L1 pode gerar também a hipoderme. A L2 vai gerar os tecidos fundamentais, os tecidos de preenchimento e também xilema e floema. Então, o total do corpo da planta é feito basicamente a partir dessas duas camadas de célula. Nessa imagem do ápice, a gente vê o meristema apical. Então, como eu falei, ele é essencialmente essas duas camadas de célula. E a partir das divisões celulares dessas camadas, a gente tem o meristema fundamental, que vai dar origem aos tecidos de preenchimento, o procâmbio, que vai dar origem aos feixes vasculares, xilema e floema, e a protoderme, que é uma única camada de célula que reveste todo o corpo primário da planta. Aqui também é interessante a gente observar algumas estruturas que ocorrem na epiderme, glândulas. Bem interessante. Isso aparece aqui porque essas estruturas são folhas. Os tecidos derivados dos meristemas apicais, então, são os meristemas primários, protoderme, meristema fundamental e procâmbio, e a partir desses tecidos vão ter origem todas as células da planta, todas as células primárias da planta. A protoderme vai dar origem à epiderme, pode haver alguns outros tecidos, como a hipoderme. Meristema fundamental vai gerar todos os tipos de células que ocorrem em plantas, parênquima, colênquima e esclerênquima, que eu vou explicar a seguir. E o procâmbio vai gerar xilema primário e floema primário.